Leão se preparando. Você pensou que 5 milhões de... O Leão se preparando para enfrentar o Santos de Neymar. Companheiros, se há uma hora para tentar uma reviravolta, é agora, hein? Encontrou um adversário acessível, né? O Santos, que, principalmente se a gente for olhar os últimos jogos, a tendência é que brigue na parte de baixo da tabela. O Santos é melhor que o Remo? O Remo é melhor que o Santos, melhor dizendo? Não. Principalmente pelo que a gente tem visto nos últimos jogos. O Santos tem um elenco melhor que o Remo? Tem. Só pelo Neymar e Gabigol, assim, o nível já fala muito. Mas a gente tá falando do 16º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, com apenas uma vitória, são 4 empates e 3 derrotas, tem um pontinho só a mais que o Remo, com o mesmo número de jogos. É uma equipe que recentemente não venceu nos últimos 4 jogos, empatou em 0-0 com o Cruzeiro, perdeu para o Internacional na Vila Belmiro. Internacional que também estava numa grande crise na época, era um dos lanternas do Campeonato Brasileiro. Empate contra o Corinthians, péssimo, 1-1. Dois times que não jogaram quase nada durante a partida. O Neymar, por exemplo, não fez nada nesse jogo. Empate contra o Mirassol, onde o Santos saiu perdendo por 2-0 também, depois foi lá buscar o empate. A última vitória foi contra o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. E Neymar agora no Na estreia não, perdão, no último jogo, no primeiro jogo do time pós-Campeonato Paulista, onde o time, por exemplo, foi eliminado para o Novo Horizontino, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Remo é favorito? Não, mas é uma partida acessível. O Neymar, ele que agora só vive na esteira agora, na maca, fazendo vídeos agora, dizendo que ele quer ganhar a vaga para a Copa, agora falando. O Neymar agora, ele disse que ele não gosta nem de postar muito, que ele estava com o coco na mão e eu dizer que ele estava na praia. Né? Tomara que ele continue fazendo vídeo e nem jogue, né? Contra o Remo. Na verdade, eu nem sei, viu, Paulo? Porque pelo jogo que ele fez contra o Corinthians, mas eu prefiro até que ele jogue. Há notícias da presença de Ney, do menino Ney? Deve jogar. O que há de informação é de que ele não sabe se vai jogar contra o Remo ou contra o Flamengo. Porque o Santos ele tem uma sequência que pega o Remo, depois pega o Flamengo e depois tem mais uma partida pela Sul-Americana. Fora de casa. E aí ele tem que jogar 2 jogos para ser poupado 1. Sempre joga 2 e ser poupado 1. Joga 2 e é poupado 1. E aí não sabe se joga contra o Remo e contra o Flamengo ou se joga contra o Flamengo e depois contra o Cuenca. Se eu sou o Santos, eu jogaria o Neymar contra o Remo e Flamengo. Eu também. Porque, meu amigo, Sul-Americano é bônus pro Santos. A briga e é esses 2 jogos, pontos. pelos bastidores da CBF, vão ser o fiel da balança da convocação do Neymar, ou não, apesar de eu achar que o Ancelotti está muito mais para não convocá-lo do que para convocá-lo. Até porque, meu amigo, você convocar um cara que não pode jogar 3 jogos seguidos, sendo que os jogos acontecem de 3 em 3 dias, e principalmente depois da... O Neymar fez 6 jogos no ano, né? Importante falar também. O Neymar tem 6 jogos neste ano. Ele jogou bem contra o Belo Clube. O resto... Ele não foi o Neymar que a gente conheceu outrora, Daqui a pouco nós vamos falar mais do menino Neymar. Agora vamos falar dos meninos do Lei. E o Lei, hein? Não conta com o Marlon, zagueiro. O Marlon ainda é dúvida pro jogo de amanhã. Acho que ele joga? Parte muscular é meio difícil. Eu acho que não, acho que não. Até porque tem uma viagem no meio do caminho. Eu vi ele, quando colocou a mão na coxa, mancando. Bom... Remo também perdeu o Thalisson, né? Então, vamos tentar contato com o NASP. Se a gente for pegar aqui a lista de zagueiros do Remo, boa parte deles são perna esquerda hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui a lista direitinha de jogadores da equipe azulina para falar a perna de cada um dos jogadores. A galera que foi pro Rio de Janeiro acompanhando a gente, né? O Franklin, rapaz, grande Franklin. Alô Franklin, tamo junto, rapaziada boa que foi acompanhando o Remo na sua viagem, torcedor azulino, prestigiando a gente. Vou tentar contato aqui com o Dr. Jean Clay, para ver se ele pode falar alguma coisa já a respeito do Marlon. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá.
Vamos ver o que o doutor Jean Clay pode falar para nós aqui. Só vou puxar aqui rapidinho pra Vê lá. encerrar. Thalisson e Marlon, zagueiros de perna direita do Remo, estão machucados. Só tem um Tassano agora disponível. Tá aqui o doutor Jean Clay, rapidinho. Doutor, boa tarde, meu querido, tudo bem? Cadê o doutor? Diga aqui o microfone, alô? Tá me ouvindo? Agora tô, meu querido. Doutor, rapidinho, boa tarde. Diga para nós aqui, já foi feita aquela avaliação do NASP a respeito de jogadores como o Marlon, e qual foi o outro jogador que você falou? Marlon Thalisson. e Thalisson. Quais são os jogadores que estão no NASP? E se o Marlon joga contra o Santos, doutor, como é que tá a situação? Boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Liberal. Na verdade, assim, Paulo, o Marlon teve uma contusão na perna esquerda durante o jogo contra o Monte Roraima. Felizmente não teve fratura, ele está em tratamento, já melhorou bastante e a gente vai definir amanhã se ele tem condições de jogo para a próxima partida contra o Santos. Foi só um baque, doutor, não houve, Foi uma contusão, não foi músculo, não? Foi, exatamente, machucou bastante a musculatura, só que é uma musculatura importante, que é um músculo que está relacionado ao salto. Então ele sentia muita dor quando ele saltava. E, em função disso, a gente está fazendo um tratamento intensivo para ver se a gente consegue deixar em condições de participar da partida contra o Santos na quinta-feira. Sobre o Thalisson teve uma lesão no ligamento do joelho, ele vai demorar mais tempo para recuperar. Ele lesou o ligamento colateral medial do joelho, está em tratamento, e aí eu vou reavaliá-lo amanhã para a gente tentar definir um tempo de recuperação, mas que não vai ser tão curto, não. A lesão ligamentar é um pouco mais chato. Embora seja não cirúrgico, o tempo de recuperação costuma ser um pouco mais longo. Tem mais alguém no Diego departamento Hernandes está médico? disponível para o jogo? Tá, o Diego Hernandes. O João Lucas já foi operado ontem, correu tudo bem, já recebeu alta, está em casa. Agora vamos trabalhar a reabilitação dele. Diego Hernandes já está liberado desde a semana passada, né? Diego Hernandes está na fase de transição, está bem, atingindo todas as métricas. Então, da nossa parte também já não vai ter problema nenhum, não. Nenhum problema mais, só esses aí, né, doutor? Não, o Eduardo, que está na fase de transição, Freitas na transição, e basicamente isso. Tá aí o doutor Jean Clay. Abraço, doutor Jean. Aquele abraço, querido. Tchau, tchau. Rapaz, e falando de Clube do Remo, eu recebo com que alegria aqui no estúdio essa fera. Grande Fábio. Senta ali, Fábio, rápido, que nós estamos no noticiário, por coincidência, no noticiário do Leão Azul Paraense. O ex-presidente do Leão Azul Paraense, olha aí, você tá vendo aí? Tá fina. Tá. Tá atleta. O amor Te faz inspira, isso. pô. Mas eu já me inspirei, olha como eu tô aí. Lembra que eu tava... Isso era camisa... Não, isso é verdade, isso é verdade. Camisa também, E, é verdade. enorme, P, paquiderme. Hoje não, olha aí. Depois que inventaram as canetinhas, né, meu irmão? Meu Só irmão. fica gordo se quiser. Se não vai na boa. Meu amigo Fábio, que prazer, irmão, te ter aqui. Fábio, mas olha, eu brinco com os meus amigos, todos que se metem em presidência de Remo de Paysandu. O último que eu brinquei foi o Roger. Quando o Roger saiu, eu disse, Roger, tá isentando de cabelo preto. Quando tu sair, dá uma olhada. Olha o Fábio, olha aí. Olha aí. Vai dar... Tonhão. Sem cabelo e o que ficou tá branco, meu irmão. Mas, missão cumprida, né, Fábio? Ver o Remo aí. Como é pra você ver esse Leão aí, do jeito que ele tá aí? Primeira divisão. Você que quando assumiu o Remo, era coleta do feijão. Galera, traz o cimento. Vamos reconstruir o Baenão, que parece o Jurassic Park. Hoje você vê o Remo, ainda não tive a oportunidade de falar contigo há tanto tempo. Como é que você vê o Clube do Remo agora, hoje aí, do jeito que tá aí? Não, primeiro, Bed, queridos, pô, muito bom estar aqui falando com vocês. Ouço vocês todos os dias, é sagrado. Na tarde estar ouvindo vocês. Acho que é informação de qualidade, vocês conseguem fazer um esportivo diferente, né? A gente tinha um universo aí de bons profissionais, mas era tudo meio que mar do mesmo. A forma como vocês abordam é muito importante. Precisava dizer isso também aqui no programa. Por uma grata coincidência, foi marcada uma reunião no horário. Eu digo, não, vou dar um abraço nos meus amigos e estou aqui. Mas assim, eu vejo hoje o Remo numa situação bem melhor, né? Passa um filme ali, você que, enfim, acompanha
esporte aí até mais tempo do que eu, sabe que a gente viveu anos muito difíceis, né? Períodos sem divisão, sem ter onde jogar, porque o Bainão foi fechado. O jogador vinha aqui, o ano não tinha 12 meses, né? Enfim, fingia que trabalhava, se fingia que pagava, as dívidas ficavam sendo trocadas na Justiça do Trabalho. Aquela problemática gigantesca. E aí, devagarzinho... devagarzinho a gente foi organizando a casa, com a ajuda de muita gente, importante que se diga, com a participação direta da torcida. Sem a torcida não seria nada. Acho que Remo e Paysandu, com as dificuldades que já passaram aí ao longo desses mais de 100 anos, se não tivessem as torcidas que tem, provavelmente já tinham acabado, como acabaram outros clubes ao longo do Brasil, clubes antigos, tradicionais, mas o Remo e Paysandu sobreviveram por conta das torcidas. E a gente, o nosso diferencial. É o nosso grande diferencial e não era explorado no bom sentido, né? Existe a exploração positiva e a exploração negativa. E aí a gente começou a explorar esse potencial e a torcida chega junto, né? E aí a gente vê hoje um clube saneado do ponto de vista administrativo, organizado. Tem muita coisa que avançar ainda estruturalmente, mas a gente avançou bastante. O NASP, eu vi que você estava falando com o Jean Clay há pouco, é um fruto de uma ideia dele, dispensa comentários e apresentações, mas foi idealizado por ele, executado em conjunto, né, pela gente ali dentro dos 5 anos. A aquisição da área onde vai ser o CT, tem muito ali para ser um CT que o Remo merece, mas se não tivesse área a gente não podia nem sonhar com isso. Sem dúvida. Né? Então o início do processo foi esse, a base inclusive treina lá, até a gente adquirir o CT, a base ficava trocando de campo a cada semana, era difícil conseguir, ficava dependendo. Quando tinha um campo para treinar, né? A gente ficava dependendo de favores, enfim. Hoje já tem um local fixo, isso trouxe vários resultados, inclusive esportivos. Nos nossos 5 anos, o Remo participou de aproximadamente uns 16 campeonatos de base, Paulo. A gente ganhou 12, entendeu? Então, assim, 3/4 dos campeonatos que a gente participou, a gente ganhou, né? Isso independente da categoria. Isso foi importante, obviamente, para essa reestruturação. Na época, o feminino também foi bem, chegamos a estar na Série B, infelizmente retrocedeu um pouco, mas eu espero que volte. E o futebol profissional, que é obviamente o nosso principal carro-chefe, ele hoje tem hoje condições de jogar de igual com grandes equipes do futebol nacional. Infelizmente a gente teve alguns insucessos aí no início dessa temporada, alguns jogos que eram para ter sido vitoriosos. Destacar só o Atlético e o Mirassol, não tivemos o resultado, talvez por falta de experiência lá dos meninos dentro de campo, por achar que dava para fazer mais, querer buscar mais gols, um resultado melhor, se empolgaram ali no popular e a gente acabou deixando empatar. Acho que foram os 2 principais jogos, mas acho que a gente tem time hoje para buscar. Gratas surpresas estão surgindo, né? A gente já viu aí nesse jogo, apesar desse jogo terrível na lama, a gente já viu que o David Braga vai ajudar, é um atleta que vai ajudar. Bom acho jogador. Que poderia ter vindo antes, até foi o principal meia, na minha visão, da Série B no ano passado. Eu falei há algumas semanas atrás que eu traria os 2. Ele e o lateral esquerdo, o Mike, né? O outro do Atlético também, né? Sim, muito bom jogador também. Também traria, seria um bom reserva, né? Talvez um bom reserva pro Talhari ali, para tá disputando ali essa segunda vaga. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma reforçada onde precisava nessa reta final, trouxe um lateral direito, um lateral esquerdo, que era uma carência, trouxe 2 centroavantes, trouxe um meia ali para revezar com o Vitor Bueno. Acho que a gente tende a encorpar o time. Tô gostando desse trabalho inicial do Léo Condé, ele conseguiu corrigir lá atrás, era uma coisa que nos apavorava no time do Osório, os resultados mostravam isso, né? Ele deu uma arrumadinha lá. Então eu estou bem otimista. E do ponto de vista estrutural, acho que a diretoria precisa ter um olhar carinhoso para as nossas estruturas, aproveitar esse ano na Série A para a gente melhorar, porque é o legado que fica, né? É claro que o resultado esportivo ele é importante, é o que o torcedor quer, o que a diretoria quer, mas o que vai ficar da Série A no final do ano vai ser o que tu conseguiu reestruturar no clube, né? O que tu conseguiu melhorar no Bainão, no CT, né? Nos departamentos internos. Esse é o legado. Obviamente que a gente quer que fique também na Série A, mas independente de como vai terminar um ano, se a gente tiver melhorado a estrutura, já vai ter valido a pena. Assim como eu vou dar tchau para você, eu também vou dar tchau para a galera.